Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Querido ouvinte, aqui quem conversa com vocês é o pastor Natanael, da Comunidade de Limeira, na rua Boa Vista, número 36, bairro Boa Vista. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, a partir das 9 horas. E o nosso programa vai ao ar pela Rádio Educadora, todos os domingos, a partir das 7h30, e pelos canais digitais Facebook, Instagram e YouTube e ECLB Limeira. Se você gostou dessa mensagem, toque no botão de joinha, compartilha, nos ajude a partilhar e testemunhar também na internet o amor e a graça do Senhor. Quero saudar vocês nesse domingo, então, com o verso de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somos convidados, queridos ouvintes, a refletir sobre esse caminho que nos foi dado, como proposta de perseverança, proposta de vida, proposta para termos uma vida diferenciada. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos ouvir um hino. O Espírito de Deus está aqui.
Querido ouvinte, você que nos assiste pela internet, a vida diária sempre é desafiadora. Nós que amamos o Senhor somos provocados a ter características cristãs no nosso trabalho, na escola, na faculdade. E por essa razão consideramos as qualificações necessárias para o serviço cristão. Precisamos levar em conta questões como disposição e conduta, a fim de estar preparado para o serviço espiritual. O ser humano deve ser dono não apenas de determinado lastro de experiência espiritual, mas igualmente certo de tipo muito específico de caráter. O caráter deve condizer com o caráter da obra, e o desenvolvimento do caráter de uma pessoa não ocorre em um dia. Terá ele de desfazer-se de hábitos antigos e de formar novos costumes, mediante a disciplina, e a sua vida terá de ajustar-se fundamentalmente à obra, para que se harmonize com ela. O texto de Mateus 16, 13 a 23 nos diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. A estabilidade é uma das qualidades que se deve encontrar na vida de todo aquele homem e mulher que ama ao Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos são inconstantes. O seu amor se altera de acordo com as condições atmosféricas, de tal modo que por muitas vezes se tornam brinquedos das circunstâncias. Em consequência, não se pode depender deles. A Bíblia retrata para nós um homem de temperamento indeciso, que conhecemos pelo nome de Simão Pedro. Certo dia o Senhor perguntou aos seus discípulos quem o povo pensava que ele era, ao que eles retrucaram que alguns julgavam no ser João Batista, outros pensavam que ele fosse Elias, ao passo que ainda outros viam nele Jeremias ou alguns dos profetas. Então ele fez a mesma pergunta aos discípulos, dizendo: Mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, provocou de imediato a réplica de Jesus. Bem-aventurado és, Simão Bajornas, porque não foi a carne ou sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Note-se a declaração: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece que o Senhor tinha em mente o contraste que estabelecera no Sermão da Montanha, entre o sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, em razão do que ela pôde resistir à tempestade e à inundação, e o insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e sob o mesmo embate de intempéries, esta ruiu completamente. Logo após, Pedro escreveu as seguintes palavras:
Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. A estrutura superior da igreja se compõe da mesma substância de que é formado o seu alicerce. E assim como a estabilidade caracteriza o alicerce, igualmente caracteriza o edifício inteiro. A estabilidade, pois, é um distintivo necessário de caráter daqueles que amam ao Senhor, pois cada qual é uma pedra que vive. Nenhum indivíduo marcado por um temperamento indeciso pode exercer um ministério dessa natureza, a menos que essas naturezas instáveis sejam transformadas, ou seremos incapazes de funcionar no ministério específico do qual tenhamos sido incumbidos. Mas, louvado seja o Senhor, Ele conta com recursos plenamente capazes de transformar o nosso caráter, tal como transformou o de Pedro. A Bíblia esclarece que foi por revelação que Pedro foi capaz de reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jamais teria podido fazer sozinho essa maravilhosa descoberta. Nem poderia outro homem ter-lhe implantado tal conhecimento. Mas Deus é que lhe fizera saber disso. A partir do momento em que Pedro fez sua confissão, Jesus começou a falar aos discípulos acerca do sofrimento que já o esperavam por ele em breve. E lhes falou abertamente sobre sua iminente crucificação e ressurreição. Após o que Pedro ouviu, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Nem bem acabamos de ouvir o Senhor reconhecendo que Pedro recebera a magnífica revelação divina. Imediatamente o ouvimos dizer que o apóstolo servia de instrumento nas mãos de Satanás. Se Pedro tivesse de ser alguma vez usado, certamente teria de passar por uma transformação fundamental. E foi exatamente isso que aconteceu. Examinemos o relato segundo que se acha registrado no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Quando os discípulos estavam reunidos em torno do Senhor após a celebração da Páscoa, Jesus lhes disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pedro, entretanto, com sua característica impulsiva, protestou imediatamente: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro estava claramente contradizendo ao Senhor, mas ao fazer assim estava convencido de que expressava a verdade. Porém, tão arraigada era a autoconfiança de Pedro que todas as afirmações do Senhor não tiveram o dom de convencê-lo. E ele protestou, mais veementemente do que nunca: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro não estava tentando enganar a quem quer que fosse. Era sincero em cada palavra que dizia, amava o Senhor e queria segui-lo, sem reserva alguma. Ao falar como o fez, expressava de todo o coração o seu desejo, mas equivocava-se por não ser o homem que julgava ser. O problema de Pedro não era algo meramente superficial. Havia uma falha fundamental em seu caráter. Ele se deixava controlar pelas suas emoções e a sua conduta era sempre imprevisível, tal como o comportamento de todos aqueles que são controlados pelos seus sentimentos. O entusiasmo dessa gente as eleva, ocasionalmente às alturas excelsas. Noutras ocasiões, a depressão as conduz às maiores profundezas. É possível que tais pessoas recebam a revelação divina, mas também é possível que sirvam de obstáculo no caminho dos propósitos divinos. Inclinam-se por falar e agir com precipitação, sob a pressão de algum impulso súbito, mas esse impulso não tem origem divina. Muitos problemas na obra do Senhor surgem por causa desse defeito radical nas vidas de seus servos. E visto que a dificuldade é radical, ela requer também uma correção radical.
Não podemos esperar ser transformados em instrumentos notáveis, à semelhança de Pedro, mas confiamos em que o Senhor se compadecerá de nós e operará tal transformação em nossas vidas, como operou na vida daquele apóstolo. Nosso caráter precisa passar por uma transformação radical, e dia após dia vamos aprendendo a ser seres humanos que creem e se tornam estáveis. Para o dia de hoje, desejo, querido ouvinte, você que nos assiste pela internet, que vocês tenham estabilidade, que o Senhor trabalhe na mente e no coração de vocês. Amém. Vamos ouvir um hino. Aleluia! É com alegria que estamos aqui para celebrarmos esse tempo de louvor e adoração na presença de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito irá fazer grandes coisas nesse tempo que estaremos juntos. Amém? No nome do Leão de Judá. Aleluia! Força e poder, glória e majestade, honra e louvor pertencem ao Leão de Judá. Força e poder, glória e majestade, honra e louvor pertencem ao Leão de Judá. Força e poder, força e poder, glória e majestade, honra e louvor pertencem ao Leão de Judá. Com suas garras me arrancou dos laços da morte, com seu grito liberou a palavra de vida. Com seus olhos fez-me enxergar suas promessas e soprou sobre nós o poder do Espírito. Força e poder, força e poder, glória e majestade, honra e louvor pertencem ao Leão de Judá. Força e poder, glória e majestade, honra e louvor pertencem ao Leão de Judá. Com suas garras me arrancou dos laços da morte, com seu grito liberou, a palavra de vida. Seus olhos fez-me enxergar suas promessas e soprou sobre nós o poder do Espírito. Você quer o poder do Espírito na tua vida? Diga amém! Força e poder, força e poder, glória, glória e majestade, honra e louvor pertencem ao Leão de Judá, pertencem ao Leão de Judá, pertencem ao Leão de Judá, pertencem ao Leão de Judá. Pertencem ao Leão de Judá. Leão de Judá prevaleceu. E porque ele prevaleceu, caíram os nossos inimigos. Queridos ouvintes, quero ainda fazer uma oração junto a vocês. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, Tu nos achaste.
conhece nossa mente, conhece o nosso coração. Ajuda-nos na nossa pequenez, vem até o nosso encontro, nos abençoe, Senhor, para que a gente possa desfrutar dessa tua estabilidade. Que sejas tu sempre o nosso guia. Amém. Querido ouvinte, estou ficando por aqui. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe e guarde a todos vocês. Amém. E nos reconciliou com Deus. Hoje temos um novo cântico em nossos lábios. Cantai ao Senhor um novo cântico. Salmo 98. Cantai ao Senhor um novo cântico. Porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo e alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação. Revelou sua justiça entre as nações. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação. Revelou sua justiça entre as nações. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com grande alegria, ó povos da terra. Com grande alegria, ó povos da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com grande alegria, ó povos da terra. Com grande alegria, ó povos da terra. Batei palmas. Dai glória a Deus. Glória a Deus. Com grandes brados. Jesus é o nosso Rei. Batei palmas. Dai glória a Deus. Com grandes brados. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Oh, aleluia! Jesus é o nosso Rei. Rei dos Reis. Aleluia! Oh, com alegria estamos na tua presença esta noite, Senhor.